Olá pessoal, tudo bem? Numa aula anterior, especificamente na videoaula número 9, nós equacionamos um problema de transmissão e recepção de sinais através de antenas. Então a gente considerou uma situação de espaço livre, em que eu tinha uma antena transmissora, uma antena receptora, separadas por uma distância r. O nosso objetivo era calcular a potência recebida a partir do conhecimento da potência transmitida, do ganho das antenas e da distância, da frequência também. Tá? Então nós deduzimos a fórmula que permite esse cálculo, que é a fórmula de Friis, que vale para o espaço livre. Então a potência recebida ela depende do ganho das antenas, depende da frequência, do comprimento de onda, decai com o quadrado da distância e depende também da potência transmitida. Certo? Essa equação pode ser escrita utilizando escala logarítmica, ou seja, usando decibéis. Então a potência recebida em dBm é a potência transmitida em dBm, mais o ganho das antenas, em dBi ou dB, né, menos a perda básica, a atenuação no espaço livre, e essa perda básica se deve ao fato de a onda se espalhar numa esfera de raio cada vez maior. Então essa perda básica é maior para valores maiores da distância e pode ser calculada de maneira prática por essa equação, em que R aqui é dado em quilômetros e a frequência em megahertz. Bom, nesse caso, então, a gente considerou que as antenas operavam no espaço livre. Só que, na realidade, pode haver obstáculos. Aqui eu coloquei uma montanha no meio do enlace, num ponto entre a antena transmissora e a antena receptora. Será que essa montanha, ela vai causar algum tipo de atenuação? E essa, mais alta? Uma antena continua enxergando a outra. Se fosse ótica aqui, ou se eu enviasse um feixe de laser, ele iria conseguir chegar lá. Tá? Só que as frequências envolvidas são bem diferentes. A gente não pode tirar as mesmas conclusões para ótica, luz visível, laser, etc., ou onda eletromagnética utilizada em radiofrequência, em microondas. Então a gente pode chegar a conclusões erradas. O nosso objetivo, então, é calcular a atenuação causada por um obstáculo. Nesse caso aqui, ó, o obstáculo ele está bloqueando a linha divisada direta entre transmissor e o receptor. Então, o transmissor não enxerga o receptor. Eu não tenho visada direta. Será que o sinal que chega ao receptor é zero? A gente vai ver que não. Tá? Então, para isso, a gente tem que estudar difração nos obstáculos. Então, aqui, o nosso objetivo é calcular essa perda, coloca aqui o laser, L, a perda L devida ao obstáculo. Obviamente, ela vai depender da posição, da altura do obstáculo e ela é dada em decibéis. Tá? Qualquer que seja o caso, a potência recebida tem que ser maior do que a sensibilidade do receptor, a potência mínima requerida para funcionamento correto. E ainda se dá uma margem ou uma folga devido a fatores sobre os quais não se tem muito controle. Dependendo das frequências, pode haver chuva, pode haver desvanecimentos por multipercurso, que a gente ainda vai falar sobre isso no futuro. Tá? Para estudar a atenuação causada por obstáculos, por difração, eu sou obrigado a falar do princípio de Huygens. Então aqui está o princípio de Huygens, né? Devido ao holandês Christian Huygens. Em holandês se fala Huygens, mas eu não sou holandês, então não vou falar Huygens, arde a garganta. Então, esse princípio estabelece que cada ponto de uma frente de onda funciona como uma fonte de onda secundária, esférica. Então aqui eu tenho uma frente de onda inicial, cada pontinho, eu representei apenas alguns, cada pontinho emite uma nova onda, uma secundária, certo? Esférica. As ondas secundárias comporão a frente de onda em uma nova posição ao longo da propagação. Então aqui ó, eu tenho uma nova frente de onda. Ela é composta pelo envelope, a envoltória de todas essas pequenas frentes de ondas secundárias, esféricas. Como eu falei, eu representei apenas algumas. Na verdade, eu tenho infinitos pontos numa frente de onda, então eu tenho infinitas fontes secundárias. Tá? E esse princípio, ele permite explicar o fenômeno de difração, certo? Então aqui, ó, o que é difração? É a capacidade das ondas de contornar obstáculos ou de sofrer um desvio na sua direção de propagação na presença de obstáculos. Então aqui eu tenho um obstáculo em amarelo com uma fenda, um buraquinho aqui. E aqui eu tenho uma onda vindo da esquerda. Esses valores pretos e brancos aqui significam que são os valores máximos e mínimos da onda. Aqui, a onda está vindo para a direita.
Pela ótica geométrica, ela estabelece que aqui, ó, nessa região branca, eu tenho uma região completamente iluminada e aqui eu tenho, nessas regiões pretas, são regiões completamente escuras. Isso é o que estabelece a ótica geométrica, mas isso não é verdade. Não existe uma descontinuidade abrupta entre claro e escuro, região com campo nulo. O que acontece é que esse pontinho aqui, ou os pontinhos aqui da frente de onda, eles radiam uma frente de onda secundária, que nesse caso é esférica. Então isso é a situação real, que é explicada pelo princípio de Huygens. Tá? O outro caso em que eu tenho aqui uma fenda, então amarelo são os obstáculos, né? A onda não consegue transpassar, e é nessa fenda. De novo, a ótica geométrica diz que eu tenho uma grande região iluminada, pintada de branco, e duas regiões aqui completamente escuras, regiões de sombra. Tá? Não é isso que acontece. Cada pontinho da frente de onda, conforme o princípio de Huygens, se comporta como uma frente de onda secundária que radia uma onda esférica e eu tenho aqui um padrão com interferência, onde eu tenho região pintada de preto, eu tenho interferência destrutiva, em outros pontos eu tenho interferência construtiva. Então, o princípio de Huygens permite explicar corretamente a difração em obstáculos, ou em fendas, por exemplo. Tá? Isso não acontece só com ondas eletromagnéticas, não acontece só com onda de luz, acontece com ondas mecânicas também. Certo? Aqui, por exemplo, eu tenho uma onda do mar, aqui eu tenho um obstáculo, como se eu tivesse uma fenda. Tá? Eu não tenho onda apenas aqui, eu tenho um pouco de ondinha aqui para o lado, são ondas difratadas. Tá? Então, tenho difração não só em ondas eletromagnéticas, mas, na verdade, em todo tipo de onda. Bom, nosso objetivo é estudar difração em obstáculos, em cálculo de radioenlaces. Nós vamos falar agora das zonas de Fresnel. Tá? Então, a pronúncia correta é Fresnel, em francês. Tá? Em português, Fresnel, tá ótimo. Nunca coloquem esse S aqui, tá? Ninguém fala Pierre Cardin ou Yves Saint Laurent. Fala Pierre Cardin e Yves Saint Laurent, ou Yves Saint Laurent, tanto faz, não precisa forçar muito a barra, mas o S deve ser evitado. Então, Fresnel. Então, o problema é o seguinte, seja uma fonte emissora, ponto F, cujo campo radiado em R, aqui no ponto de recepção, se quer calcular. Então, como se fosse um transmissor e um receptor. E aqui eu tenho a linha que une a fonte ao receptor, é chamada linha divisada direta. Aí eu coloquei um ponto A aqui, nessa frente de onda, esse ponto A está a uma distância L do ponto de recepção. Tá? Nesse ponto 1, a distância que sai da fonte e atinge o receptor, então aqui eu tenho um pontinho que é uma frente de onda secundária, o campo que sai daqui, ele vai andar a uma distância maior. Quanto maior? Lambda sobre 2 em relação ao percurso mais curto, que é a distância AR. Eu escolhi lambda sobre 2. Aqui embaixo eu marquei um pontinho 1', também aqui nessa frente de onda esférica. Como é uma frente de onda esférica, do ponto F até a frente de onda, a distância é sempre a mesma, é o raio de uma esfera, certo? Desse ponto 1' até o receptor, eu também tenho um percurso adicional de lambda sobre 2 em relação ao percurso mais curto. Tá? Então, o que é a primeira zona de Fresnel? A primeira zona de Fresnel é essa região que eu marquei aqui mais escuro. Tá? Nesta região, o percurso adicional para atingir o ponto R em relação ao percurso mais curto, tá? FAR é o percurso reto, varia entre 0 e lambda sobre 2. Então, se eu tenho pontinhos aqui nessa região bem próximos do ponto A, a diferença de percurso em relação ao percurso mais curto é bem pequena. À medida que eu vou me aproximando das bordas, tá, marcadas aqui com o ponto 1 e 1', eu tenho percurso adicional em relação ao percurso mais curto, que se aproxima de lambda sobre 2. Então, como uma onda sofre atraso à medida que se propaga, tá, eu tenho diferença de fase dos diferentes sinais que saem da frente de onda, em função da distância percorrida, certo? A máxima diferença de fase entre percursos que passam por essa região aqui, que eu chamei de primeira zona de Fresnel, e o percurso mais curto, FAR, o máximo é de π radianos, ou 180 graus. Claro, a distância adicional é no máximo de lambda sobre 2. Lambda sobre 2, meio comprimento de onda, é meio ciclo. Meio ciclo, 180 graus, ou
π radianos. Então, um sinal que sai de F, passa por A e atinge R, chega com uma fase de referência. Se ele sai de F, passa pelo ponto 1 e atinge R, ele andou lambda sobre 2 a mais, ele vai estar atrasado de 180 graus, certo? Essa região aqui eu desenhei apenas no plano da tela, tá? Na verdade, é uma calota esférica que tem como limites o ponto em cima 1 e embaixo 1'. Então, toda essa região aqui, ó, que é uma região, não é um círculo, é uma calota esférica, ela é levemente abaulada, porque aqui eu tenho uma frente de onda esférica. É claro que longe da fonte, a frente de onda é aproximadamente plana, a gente vai fazer essa aproximação mais tarde. Então aqui nós temos a primeira zona de Fresnel. Se eu fosse fazer um diagrama fasorial de todos os campos que chegam no ponto R, produzido por todos os pontinhos aqui dessa primeira zona, das várias frentes de ondas secundárias, tá? Eu teria um diagrama fasorial cuja fase varia de 0 para os pontos mais próximos aqui do centro, né, de A, até 180 graus à medida que se aproxima da borda, dessa borda aqui. Então, isso daqui não é um diagrama de vetor campo elétrico. A direção do vetor campo elétrico depende da polarização da onda. Pode ter polarização vertical, horizontal. Isso é um diagrama fasorial, que eu estou vendo então como as diferentes senoides se somam. Tá? Nesse caso aqui, como a fase varia de 0 até 180 graus, o fasor resultante está apontado aqui para cima. Tá certo? Eu estou desconsiderando a diferença de amplitude entre os pontos que saem de A e vão até R e outros pontos que andam uma diferença, um percurso um pouquinho maior e sofre uma atenuação com a distância. A gente sabe que os campos decaem com a distância. Como essa região aqui eu estou supondo pequena, eu estou desconsiderando essa pequena variação de amplitude. Tá certo? Então essa é a primeira zona de Fresnel. A segunda zona. Bom, aqui eu tenho então os limites da primeira zona. Na segunda zona, o percurso adicional em relação à linha F a R varia desde lambda sobre 2, nos limites da primeira zona, até lambda, nos limites da segunda zona. Tá? Então aqui eu tenho o limite da primeira zona e o limite da segunda zona. Então, nessa região que eu marquei aqui com marrom mais escuro, segunda zona de Fresnel, o percurso adicional para atingir o ponto R em relação ao percurso mais curto, a linha divisada direta F a R, varia entre lambda sobre 2 até lambda, certo? Logo, a diferença de percurso varia entre lambda sobre 2 π radianos e lambda 2 π radianos, ou 180 graus, 360 graus. Então, aqui eu tenho essa figura, que é um anel esférico, né? Então, a primeira zona está aqui, né? Todas estão centradas no ponto A. A primeira zona está aqui em branco. A segunda zona de Fresnel é esta que está aqui pintada de vermelho. Essa é a segunda zona. Se eu fosse desenhar, então, um diagrama fasorial, eu verifico que os pontos da frente de onda próximos aqui, ó, a essa circunferência mais interna causam uma diferença de fase de 180 graus em relação ao percurso mais curto, que passaria pelo ponto A. Tá? À medida que eu me aproximo da borda dessa circunferência mais externa, essa diferença de fase se aproxima de 360 graus, e eu faço então aqui o diagrama fasorial e eu vejo que o meu fasor campo elétrico, nesse caso, está apontando para baixo. Tá certo? Bom, generalizando então, a enésima zona de Fresnel é o seguinte: eu tenho então o percurso mais curto, FAR, e o percurso aqui, ó, eu coloquei no limite da enésima zona de Fresnel. Então, o percurso adicional em relação ao percurso mais curto é n lambda sobre 2. Se n é igual a 1, eu estou no limite da primeira zona. O percurso adicional é lambda sobre 2. Se n é igual a 2, eu estou no limite da segunda zona. É lambda. Se n é igual a 3, 3 lambda sobre 2, etc. Então, aqui n', e aqui eu desenhei as diferentes zonas de Fresnel, todas centradas no ponto A, cada uma com o seu tamanho. Tá? Fazendo aproximação para a onda plana, tá? A gente verifica que, na verdade, a área de cada zona de Fresnel é aproximadamente igual, tá? Uma é igual a outra. A área aqui dessa circunferência é aproximadamente igual à área desse anel esférico,
tá? E a zona de Fresnel mais importante é a primeira zona, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Tá? Então aqui eu tenho o diagrama fasorial da primeira zona, da segunda zona, da terceira zona, ele é muito parecido com o da primeira, exceto que como na terceira zona os campos vão andar a uma distância um pouco maior, eu tenho amplitudes menores. Da quarta zona, em suma, zonas ímpares, a contribuição das zonas ímpares, tá? Elas interferem em fase, no ponto R. As zonas pares entre si também estão em fase, mas zonas pares e ímpares têm uma diferença de fase de 180 graus. Então eu tenho uma interfere destrutivamente com a outra. Então aqui eu tenho uma figura, tá? O campo no ponto R é E0. É o campo elétrico, supondo que eu não tenha feito análise nenhuma, calculei aqui de uma onda esférica, E0 é o campo elétrico no ponto R. Se eu considerar apenas a contribuição da primeira zona e bloqueasse todas as outras zonas, o meu campo, na verdade, à medida que eu saio aqui, ó, eu vou levando em conta a contribuição de mais pontos, quando eu chego no limite da primeira zona e só dela, e se eu supusesse que existisse apenas a primeira zona, o meu campo é 2E0, é maior do que no espaço livre, tá? Quando eu começo a considerar a contribuição da segunda zona, aí eu tenho interferência destrutiva com a primeira. E aqui eu cheguei no limite da segunda zona. Agora eu vou começar a considerar a terceira zona, os pontos da frente de onda que estão na terceira zona. Então, interferência construtiva com a primeira e assim vai. Se eu considerar todas as zonas de Fresnel, isso oscila até que se estabiliza no valor de espaço livre, no valor zero. Tá? Então, isso é uma teoria bastante interessante. Então, se eu pudesse bloquear todas as zonas pares, o campo que, se eu colocasse algum tipo de obstáculo que bloqueasse todas as zonas pares, o campo que chegaria aqui seria maior do que o campo no espaço livre sem obstáculo nenhum. Idem com as zonas ímpares, certo? Ou mesmo se eu bloqueasse todas as zonas e deixasse passar apenas a contribuição da primeira zona de Fresnel, bloqueasse todas as outras, também eu teria um campo 2 vezes maior. Um campo 2 vezes maior corresponde a uma potência recebida 4 vezes maior. Então eu teria 6 dB de acréscimo no sinal aqui no ponto R se eu bloqueasse todas as zonas de Fresnel, exceto a primeira. Se eu bloqueasse todas as pares ou todas as ímpares, eu teria um acréscimo ainda maior no sinal aqui. Tá? Será que isso tem alguma aplicação prática? A resposta é sim. Tá? Algumas. Uma delas é em lentes difrativas planas, chamadas placas de zonas de Fresnel. Então esse tipo de lente é usado em ótica em regiões do espectro eletromagnético em frequências elevadas, nas quais os materiais tradicionalmente usados na fabricação de lentes não são completamente transparentes, por exemplo, na faixa de raio-x. E também tem aplicação em antenas. Então aqui eu tenho uma placa de Fresnel em que aqui, ó, esses discos azuis, eles estão bloqueando as zonas pares. Tá? O que acontece é que o feixe que vem de lá, ele se concentra num ponto focal e tem uma determinada distância focal. Lentes comuns de óculos, por exemplo, funcionam baseada em refração. Tá? Esse tipo aqui é uma placa plana, né? E funciona baseada em difração. Tá? Então aqui eu tenho algumas lentes difrativas, tá? Com comprimentos bem pequenos, utilizadas em frequências bastante elevadas, por exemplo, ultravioleta ou até mesmo em raio-x. Aqui tem uma que a distância é ínfima, aqui, tá? um micrômetro se preferirem. Aqui está. Então estou bloqueando algumas zonas e deixando passar outras. Aplicações práticas, por exemplo, litografia por ultravioleta. Então eu estou utilizando várias lentes difrativas, né? Placas de zonas de Fresnel, e isso então concentra o feixe de ultravioleta e eu consigo desenhar numa placa, por exemplo, para construir circuitos integrados em cima de um substrato. Tá? Aqui tem um desenho do logo do MIT, olha, com a data ali no meio, olha o tamanho, 140 nanômetros, ou nanômetros se preferirem. Tá? Por que nanômetros ou nanômetros? Porque nos dicionários se fala em nanômetro e micrômetro. No Sistema Internacional de Unidades se fala em nanômetro e micrômetro. Aliás, o Sistema Internacional de Unidades no Brasil quer que a gente fale
quilômetro, decâmetro, hectômetro, mas ninguém fala, então escolham o que vocês preferirem. Então aqui eu tenho também uma aplicação em antenas, antenas com placas de Fresnel. Então aqui eu tenho um alimentador, pode ser uma corneta, tá? E esse alimentador então, ele lança uma onda, essa onda pode ser toda direcionada para uma direção única, ou o contrário, supondo aqui como receptora, eu tenho uma onda que vem aqui da direita, ela é toda concentrada dentro do alimentador. Então eu tenho um ponto focal dentro do alimentador. E aqui eu tenho vários anéis metálicos concêntricos depositados em cima de um substrato dielétrico. Isso pode ser utilizado então para confeccionar antenas de lentes. Posso colocar refletores adicionais aqui, tá? Isso aqui é só para mostrar a ideia. Então aqui eu tenho o alimentador e aqui os vários anéis que bloqueiam as zonas de Fresnel. Tá certo? Bom, vou parar por aqui, a gente já explicou, definiu o que são as zonas de Fresnel. Na próxima aula, então, eu vou fazer a aproximação de frente de onda plana. Vou considerar, então, que eu estou longe da fonte e as frentes de onda são localmente planas. O nosso objetivo final é calcular a atenuação causada por obstáculos no meio do enlace. Tá bom, pessoal? Até lá, então.